atividades do 10º Congresso Espírito Santense de Educação Física, assistiremos à apresentação de hip hop com o grupo Vitória Street Dance Kids. Nome da coreografia: Estilo Team. A coreografia é de Lalau Martins e Diego Carvalho. Este grupo se apresentará na próxima semana no Festival Internacional de Hip Hop, que será realizado em Curitiba, Paraná.
desta noite terá como tema as políticas públicas de esporte no Brasil e no Espírito Santo e discutirá os marcos legais e as políticas públicas de esporte nos cenários federal e estadual, como também a abordagem de esporte em diferentes dimensões na legislação federal e estadual e os seus desdobramentos nos programas e projetos de governo. Para mediar essa mesa, convido o professor Dr. Carlos Nazareno, do CEF de UFES. Para debater o tema em questão, convido a professora doutora Dulce Suassana, da UNB. Convido a secretária nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer, senhora Rejane Pena Rodrigues. E também a secretária estadual de Esportes do Espírito Santo, senhora Lenise Marques Loureiro. Boa noite a todos. Como foi mencionado aí, eu sou o professor Carlos Nazareno, já está aqui há algum tempo na UFES, participando de alguns congressos Espírito Santense. Já não é tão novidade assim a nossa presença aqui. A gente vai participar dessa mesa com alguma satisfação, na verdade com muita satisfação, né? Por dois motivos básicos. Primeiro, por estar entre companheiras aqui, né? Professora Lenida, professora Rejane, professora Dulce. Depois, por estar aqui eu sozinho, desde mulheres bonitas, né? Então, é um duplo regozijo. Eu vou fazer a apresentação da mesa, mais formalmente, depois nós vamos dar a palavra aos professores e eu vou explicar como vai ser a dinâmica dessa mesa, ok? Bom, nós temos aqui entre nós uma professora, na verdade, doutora, né? Lenise Marques Loureiro, que é a atual nossa secretária estadual de esportes do Espírito Santo. A Lenise é bacharel em Direito pela UFES, pós-graduada em Processo Civil e depois tem uma trajetória na gestão pública na Grande Vitória e no Estado, tendo sido secretária de Educação em Vitória, secretária de Meio Ambiente na Serra, subsecretária de Esporte estadual e atualmente a nossa secretária aí no comando da pasta. Professora Lenise, no nosso evento. A professora Dulce Suassuna é graduada bacharel em Sociologia e em Direito na Paraíba, em Sociologia pela Universidade Federal e Direito pela Universidade Estadual, ambas da Paraíba. Depois fez mestrado em Sociologia ainda na Federal da Paraíba. Depois fez doutorado em Sociologia na UNB e pós-doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. Atualmente é professora da Universidade de Brasília e pesquisadora da Rede C10 do Ministério do Esporte. Bem-vinda também, professora Dulce. Daqui a pouco eu dou mais informações das nossas convidadas. A professora Rejane Pena é graduada em Educação Física na Escola Superior de Educação Física de Cachoeira do Sul. É Caxias, né? Cachoeira do Sul. Depois fez especialização em Desporto Coletivo na Federal do Rio Grande do Sul e atualmente faz o mestrado em Educação Física na Unimep. A professora Rejane tem uma trajetória também na gestão pública, tendo sido secretária de Esporte Municipal, lá em Cachoeiro, em Porto Alegre, depois secretária de Estado no Rio Grande do Sul e atualmente é a secretária nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer do Ministério do Esporte. Bem-vinda também, professora Rejane. Bom, nós vamos passar a palavra para cada membro da banca. Vamos começar com a professora Lenise, aqui de acordo com o combinado aqui, a professora Lenise, depois a professora Dulce e por último a professora Rejane. Cada uma vai ter um tempo de aproximadamente 30 minutos para fazer a sua exposição. Durante a fala
das nossas convidadas, nós vamos adotar então uma dinâmica diferente nessa mesa. As meninas vão estar aí na plateia, né? A Aline, vamos chamar por favor, Aline, vai estar na plateia com alguns papéis e canetas, ou só papéis para quem tiver sua caneta, e que vai distribuir material para que o pessoal possa ir durante as apresentações formulando questões por escrito, em que ao final das apresentações nós vamos encaminhar as perguntas para o membro da banca para o debate ser um pouco mais sistematizado. A professora Leniese, de última hora, teve um compromisso, coisas que fazem parte da gestão, não ficará até o final do debate. Mas nós, no final da apresentação dela, vai ser exposto o contato. Também o pessoal interessado poderá fazer encaminhamento de questões para ela diretamente pelo seu correio eletrônico, etc. Então, no debate ficarão conosco de maneira mais efetiva a professora Dulce e a professora Rejane. Ok? Então, repetindo, durante as colocações podem formulando as questões que serão retomadas no debate, endereçada ao membro da banca que se quiser questionar. Com a palavra, então, para nós. A Anise vai começar para a sua apresentação daquela posição e espero que nós aproveitemos bastante. Boa noite, componentes da mesa, especial ao professor Carlos Nazareno, membro do Conselho Estadual de Esportes do Estado do Espírito Santo, professora doutora Dulce Suassuna, da UNB, professora Rejane Pena, secretária nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, professores aqui presentes, um cumprimento especial ao professor Carlos, representante da Secretaria de Estado de Educação, que se encontra aqui conosco, muitos professores dessa secretaria e de todos os órgãos ligados à educação e ao esporte no nosso estado. Todos, boa noite. Eu separei para este momento um trabalho para apresentação e queria começar falando para vocês que a Secretaria de Esportes do Estado é uma secretaria criada em 2005, antes ela fazia parte da Secretaria de Estado de Educação, e a partir de então a estrutura vem sendo construída cada vez mais forte, e aqui hoje eu trago para vocês essa apresentação. Temos aqui muitos representantes de federações, temos aqui o Lidmar e outros tantos que eu já os cumprimentei. Então eu trouxe para vocês, para este momento, uma apresentação do que é feito na Secretaria, de forma a tornar sempre muito próximo de todos aquilo que a gente realiza lá. Recebendo de vocês todos os questionamentos, mesmo que eu não esteja aqui, faço questão de respondê-los diretamente através do meu e-mail pessoal, que eu vou estar colocando ao término da apresentação. Então, a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, ela considera a prática esportiva um importante instrumento de construção da cidadania. Esse conceito que está colocado na lâmina, ele é um conceito que foi construído, assim como outros que eu vou apresentar, no seminário de planejamento estratégico que realizamos no início de 2009, com todos os segmentos ligados ao esporte, interessados no crescimento da Secretaria de Estado. Então, a gente coloca que quem pratica esportes, claro, atinge um grau ainda maior de determinação, senso de participação e integração social. É responsável a nossa secretaria por desenvolvimento de várias linhas, e aqui a gente tem muito claras o importante papel da secretaria no avanço da política de esporte, de rendimento, de participação no desporto escolar. Nesse planejamento estratégico, nós tiramos a missão da secretaria. Essa missão está clara, que é contribuir para a qualidade de vida, a formação educacional e o desenvolvimento da sociedade por meio do esporte e do lazer. Nossa maior visão é que todos possam estar praticando um dia, de alguma forma sempre no seu cotidiano,
atividade esportiva. O objetivo da gente, então, é melhorar o acesso de todos à prática esportiva através de nossas ações, parcerias, que a gente vai estar apresentando, então. Começaremos, então, com o trabalho de alcance social. A Secretaria de Estado de Esportes tem um projeto chamado Campeões de Futuro. E conversando agora há pouco com a Rejane, a gente vê da importância de se levar para os municípios e outras parcerias, até mesmo privadas, esse trabalho ao encontro dos adolescentes, crianças que precisam estar sendo envolvidos nessa atividade dentro da escola e mesmo fora dela. E esse trabalho é feito fora da escola. A gente atende alunos para várias modalidades esportivas. Então, ele é um projeto de inclusão social que oferece a crianças e adolescentes com idade de 7 a 17 anos. Isso em todos os municípios capixabas, a gente tem a sementinha do Campeões. Em alguns municípios com mais desenvolvimento, outros não, mas todos os municípios puderam e têm conosco o protocolo de intenções assinado para que esse projeto possa frutificar em ainda maiores e melhores atendimentos. Então, em 2009, a gente já teve 16 mil atendidos e esse projeto continua. A gente faz com os municípios um trabalho de que o município que melhor realiza, que bem realiza, melhor dizendo, o primeiro núcleo de Campeões de Futuro, a gente vai celebrar um protocolo de intenções pelo segundo, terceiro, tantos quantos forem os núcleos que o município quiser e estiver mostrando o resultado dos primeiros núcleos. Então, assim, o Estado ele entra com uniforme, material esportivo, capacitação de professores e estagiários. O município ele entra com o profissional, a gente chama de encontro de intenções, porque ele é um sistema mais simples do que a celebração de um convênio onde haja repasse de recursos. Então, o Campeões de Futuro é simplificado e pretende a chegada no interior do estado, por todos os municípios, de material e condições para que esse projeto possa acontecer. Em média, dependendo da modalidade, nós temos de 100 a 200 crianças por núcleo. Esta é a proposta. Como eu falei, tem municípios que atingem e até superam essa meta, colocando, então, investimentos próprios. Tem municípios que estão ainda mais tímidos, mas nosso trabalho tem sido incansável de fortalecer essa política do Campeões de Futuro. Essa é uma política estadual de inclusão social através do esporte. Ali nós temos algumas fotos das modalidades que acontecem, são várias modalidades, e a gente tem a intenção de ampliá-las ainda mais. Temos, inclusive, a notícia, Nazaré, que já acontece na piscina da Secretaria Estadual de Esportes, que estava desativada há muitos anos, que foi recém-ativada, né, que a gente colocou em uso, um núcleo acontecendo, do Campeões de Futuro, recém-criado. Ali nós temos o vôlei de praia, o atletismo e o judô. Partindo para o desporto escolar, a gente trabalha na Secretaria as Olimpíadas Escolares. Na Secretaria de Educação nós temos os Jogos na Rede. A gente tem a intenção de cada vez mais aumentar essa proximidade dos trabalhos desenvolvidos. E por isso até citei aqui o Carlos, porque a gente tem tido muito esse contato, no sentido de fortalecer ambos os projetos. Então a gente vai sempre ao encontro deles e eles ao nosso encontro. E na Secretaria, responsabilidades às Olimpíadas Escolares. As Olimpíadas, o objetivo aumentar a participação das escolas públicas, municipais e as particulares, públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, e as particulares também, nessa competição que acontece em várias fases. A gente tem a fase municipal, as fases regionais, as finais norte e sul e a final que a gente seleciona então para a ida para a etapa nacional. E um diferencial em relação às Olimpíadas Escolares agora, e eu vou explicar mais adiante, é a possibilidade desse aluno com destaque nacional obter também o Bolsa Atleta Estudantil. Eu vou explicar do Bolsa Atleta mais adiante.
que foi uma política recém-implantada pelo Estado, e aí a gente vai tratar de todas as modalidades, sejam elas estudantil, que a Olimpíadas Escolares oportuniza, a nacional, a Bolsa Atleta Nacional e a Bolsa Atleta Internacional. Falando então das Olimpíadas Escolares, em 2009 nós tivemos 225 escolas que participaram da competição. Em 2010, nós tivemos, então, em 2009, 9.969 alunos de todos os municípios. Cada município participa, às vezes, com mais modalidades, outras de forma mais tímida, e a gente tem o propósito de aumentar essa participação. Já em 2010, a gente já conseguiu que, nesta etapa que a gente se encontra hoje, que ainda estamos nas modalidades coletivas, 5.280 alunos já participaram deste ano de 2010. Jogos abertos. Eu estou apresentando todos os projetos da Secretaria, todos os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Jogos abertos do Espírito Santo. Em 2009, nós não participamos da etapa nacional dos Jogos Abertos. A gente considera o JOABs a etapa estadual dos Jogos Abertos Brasileiros, que é uma iniciativa de alguns estados que se encontram e realizam jogos entre si, jogos de alto rendimento em diversas modalidades. O JOABs, então, é a etapa estadual que a gente realiza por todo o estado, com finais também, que selecionam os melhores índices para a participação da etapa nacional. Este ano a etapa nacional foi em Cuiabá, relacionada ao JOABs de 2009. Então, a gente tem esses jogos para atendimento de maiores de 18 anos. Em 2009, nós tivemos 72 municípios que participaram dessa competição. E agora, em setembro, essa etapa, os JOABs, eles acontecem no segundo semestre, eles iniciam agora em setembro, para que a etapa nacional aconteça geralmente em maio do ano subsequente. Então, ali estão os estados que organizam, porque hoje em dia não há apoio, ou melhor, ainda não há apoio do Ministério, sabe, Rejane? Os estados pretendem que esses jogos sejam recepcionados pelo Ministério de alguma forma, recebam apoio, ou pelo comitê, que a gente receba algum tipo de recurso para apoio a essa iniciativa. Mas hoje em dia os estados é que bancam esse trabalho, o Espírito Santo se faz presente. Então, este ano foi em Cuiabá, nós participamos com atletismo, basquetebol, futsal, handebol, voleibol e conquistamos o 3º lugar feminino no handebol. Jogos estaduais dos idosos. Nós tivemos uma provocação no ano passado do Ministério de realizarmos a etapa estadual dos Jogos dos Idosos, que o Ministério faria uma etapa nacional que acabou não acontecendo. Mas foi um momento muito feliz para nós, porque pudemos incorporar ao calendário da Secretaria os Jogos Estaduais dos Idosos. E aí tivemos competições muito festivas, muito alegres, muito ricas em experiência para todos nós, pessoas de 85 anos no atletismo, coisas lindas de se vivenciar, e tivemos a participação de 6 municípios capixabas. Já em 2010 nós teremos já um grande número de municípios, porque iniciado aquele trabalho a gente já percebe a adesão dos secretários das pastas locais, dos municípios, que tem um trabalho muito próximo da Secretaria de Estado de Esportes, e a gente crê que este ano o número seja bem maior do que o ano passado, porque foi um sucesso. Ele também tem o objetivo, lógico, de melhorar a vida de todos, a qualidade de vida que participam, isso não só daqueles que vêm para a etapa regional, mas fazer que lá no município de origem esse trabalho seja realizado e possa frutificar sempre bem-estar e convivência em momentos de promoção da saúde. Esse evento ele é realizado, como eu falei, com as prefeituras municipais, eles realizam a etapa local e nós acolhemos todos os inscritos para a etapa nacional, para a etapa estadual. Nessa etapa estadual a gente hospeda os participantes e dá alimentação. Cabe ao município então apenas trazer os uniformizados
e também a questão do transporte. Então, as modalidades são aquelas ali, para maiores de 60 anos, bocha, buraco, coreografia, dama, dança de salão, dominó, natação, tênis de mesa, truco, voleibol e xadrez. Jogos dos servidores, também uma iniciativa agora com servidores públicos estaduais. Esses jogos também têm uma tradição já no Estado e a gente aperfeiçoa cada ano. Ele é realizado em homenagem à Semana do Servidor, então a culminância desse trabalho é lá no dia 28 de outubro. Então a gente realiza a premiação desses servidores, mas são momentos riquíssimos de confraternização, de despertar nas pessoas a atividade esportiva. São ali as modalidades que a gente pôs, inclusive o tênis de campo no ano passado foi incluído, a gente tinha tido uma quebra naquele momento, a gente tem incluído outras modalidades para cada ano. Bolsa Atleta Capixaba. Esse é um programa recém-criado, uma lei publicada pelo governador Paulo Artung no ano de 2009, ao final do ano de 2009. Em 2010, nós já selecionamos atletas que fizeram jus ao benefício. No mês de junho, nós já estamos pagando a primeira parcela dos beneficiados escolhidos nesse edital. Funciona da seguinte forma. Nós abrimos um processo seletivo, abre-se um prazo para que os interessados ao benefício possam se inscrever. Essa inscrição ela se dá pessoal, ela se faz pelo próprio atleta, mediante comprovação de ranqueamento em ano anterior. No ano de 2009, ele tem que trazer elementos desse ranqueamento. Se ele obteve primeiro, segundo, terceiro lugares nas modalidades individuais e destaque nas modalidades coletivas. Então, a gente lança o edital com todas as condições públicas que ele pode verificar se está adequado aquele edital e requerer o benefício. Dos 100 bolsistas que a gente tem direito que a lei nos permite, das modalidades de Bolsa Atleta Estudantil, Bolsa Atleta Nacional e Bolsa Atleta Internacional, a gente já concedeu 55 bolsas entre essas modalidades. Então, por conta dessas vagas remanescentes, nós estaremos abrindo agora, ao final do mês de junho, início de julho, um edital com essas vagas remanescentes. Recebemos até Nazareno a contribuição do professor Otávio, professor coordenador aqui do mestrado, né? Com algumas considerações, nós estamos aperfeiçoando esse edital. Então, a gente espera sempre contar com essas sugestões da comunidade acadêmica para aperfeiçoamento do nosso trabalho. Então, são 3 modalidades, como eu falei. O valor da bolsa estudantil está em R$500 mensais por um período de 1 ano. O valor da bolsa nacional, valor de R$1.500 por 1 ano. E o valor da internacional, R$2.000 também por um período de 1 ano. Esse pode ser prorrogado, esse contrato celebrado ele pode ser prorrogado, ele terá que, no ano de 2010, também obter ranqueamentos e solicitar um novo benefício num novo edital a ser lançado. A periodicidade desses editais pretende ser a de 1 ano, e assim, no mês de abril, é lançado o edital. Então, o atleta ele já sabe que pode contar com esse apoio. Então, como eu falei, 55 atletas foram beneficiados e em breve nós lançaremos 45, um edital para 45 vagas, as vagas remanescentes das 100 vagas que a lei nos oportuniza. Essa é a foto da solenidade de celebração dos termos de compromisso dos atletas, porque ele recebe o benefício e qual é a contrapartida? Ele continuar em treinamento, estampar a logo do Estado do Espírito Santo, que é seu patrocinador, podemos dizer dessa forma, mas basicamente continuar em treinamento. A prestação de contas é muito simplificada, o objetivo é dar tranquilidade para que esse atleta continue em treinamento. Pro Esporte. Na mesma
época que foi lançada a Bolsa Atleta, através de uma lei sancionada pelo excelentíssimo senhor governador Paulo Hartung, nós tivemos também a criação do Fundo Pro Esporte. O que é o Fundo Pro Esporte? Ele tem vários objetivos, ele cria programas de trabalho que vão muito semelhantes aos programas que a gente apresenta aqui, como da própria Secretaria de Estado de Esportes. Mas ele tem um incremento, ele vai ao encontro da iniciativa privada. Enquanto que a gente realizava campeões de futuro apenas com prefeituras, a gente pretende, por exemplo, realizar campeões de futuro com a iniciativa privada, com federações, com clubes, com aqueles que quiserem participar de editais que a lei impõe que sejam lançados. Desculpa. Então, assim, o objetivo de promoção do desporto escolar, construção e ampliação de recuperação de instalações esportivas, tudo isso é possível dentro dos editais que a gente pretende lançar para irmos ao encontro da iniciativa privada. Então, são os objetivos, né? Também, por exemplo, o Campeões de Futuro, que pode ir ao encontro da iniciativa privada, como eu falei ali, que um dos propósitos desse fundo, do Pro Esporte, é esse. Vou falar de alguns editais. Por exemplo, nós temos um lá já formatado, que é o de passagens aéreas para participação em campeonatos nacionais e internacionais. Hoje, a forma como a gente apoia o esporte de alto rendimento vem sendo de um jeito, através de celebração de convênios com federações esportivas, que são entidades representativas das modalidades aqui no Estado. Então, agora a gente pretende, com os editais, desburocratizar. Íamos, por exemplo, falar diretamente com o atleta que tem essa condição, mas que não precisa de todo um convênio ser assinado para conseguir viajar. Então, a gente vai lançar editais que possam, a gente, já tendo contratado uma empresa de emissão de passagens aéreas, por exemplo, uma agência de viagens, a gente emitir essa passagem diretamente ao atleta. Isso desburocratiza demais o nosso trabalho e vai realmente atingir o propósito que é o fortalecimento dessa política de participação de nosso Estado em competições nacionais e internacionais. Então, hoje, como eu falei, o trabalho é feito com as federações esportivas. Eles vêm, apresentam um plano de trabalho, enumeram o número de atletas que devem participar dos campeonatos, a gente ajusta o valor e é celebrado um convênio. No ano passado, só desta forma, nós investimos mais de R$1 milhão para que nossos atletas pudessem participar de campeonatos, citados ali basicamente alguns, mas muitos campeonatos brasileiros e internacionais, porque essa é a política do Estado. A gente entende que cada município local apoiar, por exemplo, os campeonatos estaduais. Mas por que o Estado do Espírito Santo não apoia o campeonato estadual? Porque seria difícil para que a gente desse conta de toda essa política. Então, a gente trabalha dessa forma direcionada e queremos que no edital do fundo, daquele fundo que eu falei para o esporte, a gente lançar editais para os melhores projetos de campeonatos estaduais, sim. Esses vencedores serem apoiados para a realização dos campeonatos. Então, esse não é a regra é apoio a campeonatos nacionais e internacionais. A política do Estado é essa. A exceção será através de editais, os melhores projetos. Um outro eixo de trabalho da Secretaria é a construção, ampliação e recuperação de instalações esportivas. Este ano, por exemplo, nós já celebramos convênios, ou pelo menos já estão em vias de celebração, no valor de R$29 milhões, porque a gente vai ao encontro das prefeituras no sentido de melhorar a estrutura física existentes naqueles municípios. A atuação hoje do governo é muito de parceria com as prefeituras. E nesse sentido, por exemplo, eu vou apresentar o Campo Bom de Bola. O que é o Campo Bom de Bola? É um projeto recém-lançado por nós, sucesso absoluto. A gente fez a celebração desse convênio com um dos 78 municípios do estado, 76 municípios já têm convênio assinado e poderão construir campos de futebol society equipados com alambrado e iluminação em todos os municípios capixabas. Como é que acontece
acontece isso? Na prática, a burocracia do serviço público é grande. Então, antes que ele viesse trazendo um projeto que fosse submetido à apreciação, se está de acordo com as regras de engenharia, o que nós fizemos? Nós formatamos um modelo já com toda a especificação técnica, todas as condições e preços de mercado, estimamos o valor desse repasse, passamos a PGF, fizemos toda a tramitação, desburocratizamos e celebramos então como se fosse por adesão. Então foi muito bom, todos os municípios terão essa condição de atendimento através do campo bom de bola. A durabilidade desse campo, por ser de grama sintética, o que é uma novidade também para os municípios, muitos municípios não têm esse campo de grama sintética, é a maior durabilidade, a condição de lesões, né? A redução do risco de lesões também é um forte, é um diferencial, e aí a gente pode estar utilizando também direto, vira dia, noite, esse campo pode ser utilizado. Cada campo desses custa R$239 mil. Isso ainda é passível de licitação. Então o repasse vai para o município licita essa obra, mas ele já tem um preço base que foi orçado, devidamente planilhado pelo Instituto aqui da UFES, o ITUFES, para que a gente pudesse chegar a um preço justo de mercado, para que então fosse licitada essa obra pelo próprio município recebedor que celebrou esse convênio. Centro de Treinamento Jaime Navarro de Carvalho. Lá está a sede da Secretaria de Esportes do Estado, fica em Bento Ferreira, e também é um espaço que está sendo muito reformado. A sede administrativa da Secretaria está reformada, já realizamos a troca do muro, que tem a gente fala, o secretário anterior, Luciano Rezende, ele fala inclusive que o muro ele foi retirado e trouxe à Secretaria todo um ar de transparência, literalmente. Foi todo gradeado, uma grade fina, que fez com que a população tivesse mais condição de acesso e todos aqueles que quisessem se aproximar do trabalho da Secretaria. Então, ali, nós temos 2 ginásios. Hoje, nós temos o ginásio da ginástica rítmica e a pretensão da construção no lateral, ao lado, do ginásio de ginástica artística. Lá, na ponta paralela, assim, perpendicular à piscina, nós temos o ginásio de lutas. Nós temos o ginásio já existente aqui, né? E ali as quadras de vôlei de areia, uma arena para multiuso, que a gente coloca na parte central, onde tem a pista, que era uma pista de atletismo, e hoje ela será apenas de caminhada no projeto, de práticas de participação, esporte de participação da comunidade, onde a gente tem ginástica, musculação para a comunidade, que aquelas vagas que não são utilizadas pelo rendimento são utilizadas pela comunidade. Então a gente tem a intenção de que seja esse espaço referência no treinamento de atletas de alto rendimento do Estado do Espírito Santo. E ainda assim, como eu falei, tem novos ginásios sendo projetados, que são ginástica artística, lutas, 2 quadras de vôlei de praia, e a piscina, que, como eu já disse, já foi reativada. Estádio Estadual Kleber Andrade. E aí a gente tem, nesse espaço, a oportunidade para a realização de mega eventos esportivos, não exatamente para a Copa do Mundo, nós não temos essa pretensão. O estádio fica pronto em 2013, mas é um estádio pequeno para as exigências da FIFA, mas que pretende ser o estádio de todos os clubes e todos os cidadãos capixabas. Ele tem a capacidade de 23 mil pessoas sentadas e bem acomodadas. Então, ele será um complexo esportivo que abrigará a primeira pista oficial de atletismo do estado, um edifício educacional e um palco para mega shows. Ele está numa área de 85 mil metros quadrados, e tem o propósito de ser um estádio verde, além de ter toda uma condição de verde, propriamente dito, árvores em sua estrutura. Ele também foi projetado para aproveitamento de águas da chuva, energia solar, então ele tem o propósito de ser um estádio verde. O pontapé inicial para a realização desse sonho foi dado recentemente com a ordem de serviço. Então nós já tivemos 2 medições, que a gente chama de pagamento de obra,
Já fizemos a demolição de muita coisa lá para a construção desse projeto que é belíssimo. Eu trouxe para vocês o vídeo do Kleber Andrade. Ele é um vídeo que apresenta um pouco a estrutura, mas aqueles que tiverem interesse, no site da Secretaria também tem muita informação. Acessibilidade e visibilidade são as questões centrais desse estádio. Ele tem rampas, escadas de circulação mecânica. Ele está respeitando a questão do bairro, o estádio verde, projetado no conceito de sustentabilidade. Ele é hoje um centro de... projeta-se para ser um centro de convivência social. Não é só esporte que a gente quer que aconteça lá. A gente quer que aconteça escolinhas, momentos de múltiplos usos. Esse espaço central, vocês podem ver a pista de atletismo ao redor, o campo, né? No caso, a gente tem 5 quadras poliesportivas. Esse edifício aqui é o edifício educativo. As quadras, como eu falei, que serão construídas também. O acesso que é interligado entre os 2 lados das arquibancadas, os camarotes. Arena multiuso. Inclusive, esse estádio será construído também com grama sintética, porque justamente visando o maior uso desse espaço, para que ele não fique tão só sendo utilizado para futebol, que a grama sintética é mais resistente. Essa construção ela é feita totalmente com recursos do governo do estado, na ordem de 90 milhões de reais. E então nós temos uma obra já com dinheiro em caixa e muita coisa boa para ser entregue nos próximos anos. A gente quer agradecer a oportunidade de estar apresentando para vocês. Estou à disposição, não agora aqui, vou ficar mais um pouco, mas vou ter que me ausentar, através do meu e-mail, que eu coloco ali, e o meu telefone do trabalho. Muito obrigada a todos. Obrigado, Denise, pela explanação. Mostrou para a gente uma panorama daquilo que vem acontecendo no Estado em termos de investimento do poder público estadual na questão do esporte. Foi um panorama bem amplo das ações da Secretaria. A gente, como eu avisei no início para quem estava, não vai poder contar com a Denise no nosso debate, mas apareceu lá o e-mail? Anotaram o e-mail?
Passou rápido. E aí, então, o pessoal que tiver alguma questão, alguma curiosidade, pode encaminhar para ela. Algumas coisas que acontecem no estado do Espírito Santo acontecem também em outros estados. Aí, então, a gente vai poder conversar aqui um pouco no debate, né? Aquela coisa que foi específico, pode perguntar lá para o e-mail da Lenise. Quer repetir o seu e-mail? Então, agora ela vai se ausentar e a gente vai dar prosseguimento à nossa mesa. Já agradece mais uma vez. Bom, dando prosseguimento à nossa mesa, vamos ter agora a explanação da professora Dulce Suassuna. Já apresentei no início, faltou só uma informação que é importante para quem é da nossa área da educação física. A professora Dulce Suassuna também é a vice-presidente do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, o CBCE. Então, de qualquer forma, uma fala que está no meio de colegas, né? Colegas, já que aqui tem muitos sócios do CBCE, que, por sinal, uma informação, o CBCE, Secretaria do Estado, está em processo de eleição para o novo secretário. Com a palavra, então, a professora Dulce, ou secretária. O secretário. Bom, boa noite a todos e todas. Eu queria primeiramente agradecer o convite que me foi feito pelo professor Ivan, né, Macedo, e dizer que para mim é muito bom estar aqui no Espírito Santo, porque eu fiz parte do meu trabalho de campo do doutorado numa pequena vila de pescadores que fica a 50 quilômetros de Linhares, em Regência. Então é um lugar que eu convivi com as pessoas do lugar, né? Então é um lugar que eu também me sinto um pouco em casa. Então, muito obrigada pelo convite e para mim é realmente um prazer estar aqui. Cumprimentando o professor Ivan, eu cumprimento também o professor Carlos Nazareno, meu colega de SPS e também de CBCE, né? E a mesa, a professora Lenise, que acabou de sair, e a professora Rejane, também uma companheira de longa data. Né? O meu papel, um pouco problematizar as questões recorrentes, digamos assim, nas políticas públicas, né? E, obviamente, como um foco da minha pesquisa está muito mais relacionada à questão das políticas públicas no governo federal, particularmente as políticas de lazer, o meu olhar e a minha fala de hoje vai ser um pouco nessa direção, né? Então, aqueles que estavam interessados de alguma maneira que houvesse uma problematização da minha parte por parte do esporte, eu sinto decepcionar, mas o olhar e a atenção que eu tenho dedicado nos últimos anos, principalmente a partir de 2005, é sobre as políticas de lazer do Ministério do Esporte do governo federal, né? Então, esse é um pouco o lugar de onde eu estou falando, para ficar um pouco mais claro o nosso debate, né? Então, a minha intenção é, de alguma forma, problematizar alguns aspectos e também eu vou me permitir falar de alguns avanços que nós tivemos nesses últimos anos em relação particularmente à pasta do esporte, que é a pasta que a professora Rejane, né, que está aqui do meu lado, responde como gestora, né? Então, de 2003 a 2010, nós tivemos, nesses 8 anos de gestão, portanto, fazendo uma espécie de balanço, né, do que a gente tem concretamente em termos de política nacional de esporte e lazer, nós tivemos 3 conferências, né, nacionais do esporte, a primeira em 2004, a segunda em 2006 e a última realizada recentemente, né, em 2010, agora em junho. Nós tivemos como resultado dessas 3 conferências uma política nacional do esporte, né? Um processo de consolidação
do Sistema Nacional de Esporte. A gente não pode dizer que o sistema está consolidado, mas ele está em processo, em vias de, né? Que foi objeto de discussão durante a segunda conferência, principalmente, né? Visto que a terceira conferência se debruçou sobre o plano decenal. A gente tem também como resultado desse processo a Lei de Incentivo ao Esporte, né? E agora a gente passa a discutir o Fundo Setorial do Esporte, a partir da terceira conferência, daquilo que foi aprovado e que tem uma repercussão importante, é necessário frisar, né, para quem faz pesquisa e para a academia de uma maneira geral, em função dos investimentos, da possibilidade de investimento para o campo da pesquisa. Além disso, é também importante frisar a criação do Ministério do Esporte, né, que, ainda que seja polêmica, né, no campo, inclusive com falas categóricas, no sentido de questionar, né, a criação de uma pasta exclusiva ao esporte, eu penso que ele foi importante como forma de pautar na agenda pública o esporte, mas fundamentalmente o lazer como direito social. Pelo menos esse é o olhar que eu tenho apresentado, né? Então, diante desse contexto, né, e ainda pensando na política do Ministério, na criação do Ministério do Esporte, vale salientar a criação da Secretaria Nacional de Esporte e Lazer, particularmente aqui representada pela professora Rejane, que pauta o tema lazer, inicialmente, logo na sua criação, tematizado como um direito social, né? Então, a gente tem assegurado, em certa forma, o debate público, pensando no lazer como um direito. Nesse desenho, que inicialmente se impõe, né, com a criação do Ministério, com a SNDEL, a gente tem o lazer tematizado numa perspectiva crítica e dimensionada ou referenciada a partir do marxismo, né? Então, se a gente fizer uma leitura dos documentos norteadores da SNDEL e particularmente do Programa Esporte e Lazer da Cidade, do início da gestão, a gente vai verificar que o conceito de lazer que está empregado naqueles documentos é um conceito de lazer cuja referência é uma perspectiva marxista e gramsciana, né? Ancorado principalmente no Mascarenhas, né? No professor Fernando Mascarenhas. Esse é um modelo teórico conceitual que perdura até 2006, 2007. Então, a gente tem uma ênfase no lazer como direito social e como foco da emancipação humana, fundamentalmente até 2006, 2007. Com a mudança de gestão, a gente tem um redimensionamento, não só do organograma da própria secretaria, mas também do conceito de lazer que vai permear os documentos institucionais, né? Então, é um pouco esse o olhar que eu estou apresentando aqui, né, diante da minha interlocutora aqui direta, a professora Rejane, né? Então, essa mudança, né, ela acontece no organograma, mas também nos quadros do Ministério, e, né, o que representou uma espécie de, entre aspas, dança das cadeiras, se a gente falar popularmente, né, inicia-se também um redimensionamento da política interna da Secretaria. E nesse redimensionamento da política interna, a gente tem um desenho conceitual que passa a adotar um modelo teórico conceitual diferente, que se pauta em diversos autores, né? Dentre eles, a gente pode citar o Melo, o Marcelino, entre outros. Também é importante refletir, né, sobre o sentido dessa polissemia conceitual.
né? Então, se a gente tem, durante o primeiro período de gestão, um lazer relacionado a uma referência teórico-crítica, né, de orientação marxista, o que vai significar esse outro lazer e como esse termo vai ser apropriado a partir de então, né? Por que essa polissemia conceitual é importante de ser considerada? Porque esse programa Esporte e Lazer da Cidade, ele não só tem um impacto direto em determinadas ações, mas por detrás dele há uma ação de formação dos agentes sociais. E nessa ação de formação dos agentes sociais, que está inserido no projeto social do programa, ter clareza sobre o referencial teórico-metodológico seguido parece ser fundamental, né? Porque os agentes sociais, né, ou trabalhadores do lazer, como eu prefiro chamar, né, dentro desse bojo, acabam ficando um pouco sem uma orientação clara, talvez, né, podem ficar ficando sem uma orientação clara a respeito de como encaminhar na ponta a política do programa. Então, essa é uma questão que, de repente, eu lançaria para a professora Rejane, né, e acho que de repente é importante que seja realmente encarada. A outra questão, né, diz respeito ao paradoxo também estabelecido entre o lazer no cenário dos mega eventos esportivos, né? Quer dizer, a gente viu, inclusive pela fala da gestora estadual, e é uma coisa que parece também de uma maneira retórica na dos gestores federais, né, que o espaço que antes era ocupado por determinados temas no campo do esporte no Brasil, agora, obviamente, em função da Copa e em função das Olimpíadas, vai ser ocupado por outra agenda, pela agenda do alto rendimento. Essa é uma questão que é complexa, porque apesar da gente ter, no âmbito do esporte, uma projeção em determinados âmbitos, a gente também vai ter o cerceamento de outros âmbitos. Então, se durante as 2 primeiras gestões do governo Lula da Silva, a gente teve de alguma forma o lazer considerado como um direito, pode ser que uma política indutiva do esporte de alto rendimento faça com que o lazer não seja mais considerado um direito ou não seja mais priorizado. Então, é uma questão, né? Eu não sei se isso tem uma resposta imediata e talvez a gente só possa confirmar essa hipótese no final, né? Quando o jogo estiver sendo jogado, né? Na próxima gestão. Mas eu acho que é uma questão que para quem estuda na área é importante também ser enfrentada, assim como deve ser enfrentada pelos gestores públicos, né? Porque o fato da gente ter, né, da gente estar fazendo um balanço da gestão, pode significar, né, que esse balanço tenha que ser pensado não só para os pontos positivos do que a gente conquistou até hoje, mas principalmente para pensar o que a gente vai deixar, né, para o governo que vem, né, que pode ser Dilma ou não, né, pensando aqui de uma maneira real. Então, eu penso que essas questões, ou esse panorama geral sobre o lazer e essa questão, esse enfrentamento com o esporte de alto rendimento deve ser uma questão que deve preocupar, né, os gestores mais sensíveis, como a professora Regiane, por exemplo, né? De outra parte,
eu penso que a gestão que se encerra, né, fazendo uma espécie de balanço geral, teve alguns méritos que vale a pena ser destacados, né? Pelo menos do ponto de vista retórico-discursivo. Eu penso que, assim, do ponto de vista da secretaria da SNDEL, particularmente, não é porque a professora Regiane está aqui, né? Mas eu acho que a gente não tem os percalços conceituais, né, que a gente costuma ouvir em outras falas de gestores. Eu acho que há um cuidado, há uma atenção para não falar, por exemplo, alguns elementos que eu anotei aqui na fala discursiva, né? O esporte como instrumento, enfatização de aspectos como Olimpíadas escolares, Jogos Abertos, lei de incentivo ao esporte destinada apenas ao esporte de alto rendimento, Bolsa Atleta, que ainda que a maior parte desses programas sejam também programas federais, no âmbito do Ministério do Esporte, eu penso que claramente a gente pode separar o discurso de determinadas secretarias e o discurso de outras secretarias. Então, eu penso que houve um amadurecimento na estratégia discursiva trabalhada pela SNDEL, importante, né, no sentido de considerar o lazer como produção cultural, inclusive elogiei a fala da professora Leila Mirtz esse final de semana, mas também precisa haver uma ênfase e uma necessidade de pensar como essa secretaria vai deixar, né, vai terminar a gestão e que contribuição deixar para a próxima gestão, né, pensando realmente em tornar aquilo que a gente conquistou, né, o espaço que nós ganhamos com a Rede C10, com o próprio programa Esporte e Lazer da cidade, com as formações do programa, deixar que isso continue nas gestões seguintes. Penso que é isso, né? A gente está aqui para conversar um pouco com vocês sobre alguns aspectos, mas a gente vai tocando. Eu espero que a professora Regiane, em alguma medida, possa me ajudar a compreender esse cenário tão complexo das políticas públicas de esporte. Muito obrigada. Vou passar de imediato a palavra para a professora Regiane para fazer uma apresentação, né, também. Só lembrando, pessoal, que nós combinamos o protocolo no início dos trabalhos, que nós vamos fazer um debate com as perguntas sendo realizadas por escrito. As meninas estão aí para receber. Em função do atraso que nós tivemos no início, e em função da quantidade de perguntas que foram formuladas por escrito, nós poderemos abrir algumas falas até o final da programação. Tá bom? Então, professora Regiane. Boa noite. Gostaria de agradecer inicialmente, né, aos organizadores deste evento, que tem uma história já, que já tive a oportunidade de participar numa outra edição, acho que uns 2 ou 3 anos atrás. É um evento que vem demarcando bastante a área do conhecimento, principalmente no nível acadêmico, já com maior engajamento de gestores. Agradecer a possibilidade e a oportunidade de estar aqui nessa mesa com a professora Dulce, da UNB, e com o professor Nazareno, quem já convivemos de longa data, uma vez que a nossa secretaria, né, detém a questão da rede C10, né, e o professor Nazareno tanto faz parte da rede C10 como do nosso programa PELC, e a professora Dulce da rede C10. Tive a oportunidade também de conhecer a secretária daqui do Espírito Santo e provavelmente no futuro aprofundaremos mais algumas discussões. Creio que o desafio que foi colocado para nós, como mesa aqui, é bastante grande, porque normalmente eu procuro ser coerente com o tema do evento. E o evento é relacionado com mega eventos esportivos, porém tem um corte central na educação física escolar, e eu trabalho com o desenvolvimento do esporte e lazer, principalmente sob enfoque comunitário.
Então, para não decepcionar ninguém, eu vou tentar dar um panorama geral de algumas situações aqui que eu acho que cabe, pelo menos, levantar, discutir, apresentar, e conforme vai dar tempo do debate, se não der, a gente também vai ficar à disposição para responder por e-mail. O que eu acho? Eu vou primeiro dar uma introduzida aqui, depois nós passamos o filme. Então, a questão esporte, importância estratégica do esporte. O esporte e a cultura corporal são imprescindíveis para o desenvolvimento integral do homem e para a sua socialização. A massificação, eu não gosto muito desse termo massificação, porque me lembra dos tempos passados, mas digamos que o maior número de pessoas praticando esporte, seja como atividade educacional ou como de resultados, e sobremaneira como atividade lúdica, integrante do conjunto de atividades do lazer, contribui para a promoção da saúde e elevação da qualidade de vida da população. E, além disso, o esporte também contribui para a redução das desigualdades, tem efeitos positivos no encaminhamento da problemática da segurança pública e apresenta potencial significativo para a geração de trabalho e renda. Sim, gente, porque nós não podemos continuar vendo o esporte de uma maneira utópica, idealista e ingênua. Nós temos que reconhecer que nós vivemos uma sociedade capitalista, que o esporte é fruto dessa sociedade e que nós estamos administrando exatamente isso. Porque, do contrário, nós ficamos numa conversa onde uns são os malvados, no caso aqui me parece que vai ser o esporte de alto rendimento, e por outro lado nós temos os bonzinhos ou os mais acessíveis que são o lazer. E eu não comungo dessa teoria. Para mim, acho que as diversas manifestações do esporte são complementares e necessárias, e quando penso em inclusão, penso na inclusão também do alto rendimento, também daquele atleta que tem direito a competir com melhor qualidade. Mas o meu olhar principal é para qualquer cidadão que tenha vontade de praticar uma atividade física, esportiva, recreativa, ou tenha com qualidade. Então, assim, me formei em 1980, então fazem 30 anos que milito nessa área, 12 anos como gestora pública em Porto Alegre, mais 4 anos agora nacional. Continuo estudando, não fiquei presa à gestão, também continuo estudando permanentemente. E esse é um ponto de vista muito claro para mim, que a gestão se faz em direção ao público, no caso, a comunidade, a sociedade civil. E que nós temos responsabilidade sobre isso, para além de governos, e por isso que temos batalhado junto ao governo federal para que o esporte e o lazer seja uma política de Estado e não simplesmente uma política de governo. O que significa que, independente dos governos que mudem, que assumam no âmbito municipal, estadual ou federal, que aqueles projetos consolidados e que têm aceitação da comunidade permaneçam. Então, essa foi uma grande luta dessas últimas conferências e tenho a impressão que está se encaminhando a bom termo a partir da terceira Conferência Nacional. O acesso ao esporte e ao lazer e às práticas esportivas, educativas e participativas integra os objetivos da Política Nacional do Esporte, configurando um direito humano essencial para que os indivíduos conduzam uma vida saudável e plena. Outro objetivo importante é o desenvolvimento de talentos esportivos e o aprimoramento de atletas e para-atletas de alto rendimento. Vejam bem, eu estou aqui representando o Ministério do Esporte. Eu não estou aqui somente como secretária nacional do desenvolvimento do esporte e lazer, que vê o viés comunitário, porque, do contrário, seria uma apresentação muito focada e tendenciosa por uma secretaria. Então, quando eu abordo aqui, em termos geral, é fazendo justiça ao Ministério como um todo, que trabalha com as 3 dimensões: esporte educacional, esporte recreativo de participação e esporte de alto rendimento. A conquista do direito de sediar os Jogos Militares de 2011, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 criou grandes oportunidades para o Brasil. Além do estímulo à prática esportiva propriamente dita, a preparação para a realização desses grandes eventos impulsionará diferentes setores da economia, obras de infraestrutura, turismo, indústria, hotelaria, serviços em geral, e facilitará a captação de recursos para novos investimentos e a atração de novos negócios. Os grandes eventos esportivos também projetarão o Brasil e contribuirão para a divulgação da imagem do país e da cultura brasileira. O aspecto mais importante desses eventos, porém, será o legado em termos de estímulo à formação de valores,
potencializando os programas já desenvolvidos, também das melhorias na infraestrutura física das cidades que sediarão os Jogos e de transformação da personalidade coletiva de suas populações, que aperfeiçoarão seus valores sociais, aumentarão sua autoestima e reafirmarão sua capacidade de realizar eventos de grande porte e de interesse mundial com competência, motivo de orgulho para todos os brasileiros. Agora eu vou passar para vocês o filme da candidatura do Brasil para a CCED de 2016 e depois eu vou abordar outros temas. Estamos na fase do esporte agora. na cidade do Rio de Janeiro, com instalações esportivas em toda a cidade. A bucólica área
Na verdade, não passou todo o filme, mas eu até acho bom porque está prejudicado o meu entendimento pelo som e pela luz, né? Então, perde um pouco do impacto, mas só para mostrar um pouco da preparação que foi a candidatura. Mas o que não aparece no filme é que durante toda a preparação para formar o dossiê, se reuniram vários ministérios e permanentemente as 3 instâncias de governo: Governo Municipal do Rio de Janeiro, Governo Estadual do Rio de Janeiro e Governo Federal do Rio de Janeiro. A tentativa nesse amadurecimento de processo de mega-eventos é superar grandes dificuldades que houveram na preparação do Pan-Americano e do Parapan-Americano, onde houve, por certos, às vezes, descompromissos e recursos administrativos em função das alternâncias de governo. Então, por isso que dessa vez também está prevista a questão da autoridade olímpica, que seria então uma estrutura de acompanhamento principalmente das obras. A autoridade olímpica tem assim sobre sua gestão principalmente o acompanhamento da infraestrutura, porque a parte do esporte é de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro, das confederações e federações. Essas partes não são de responsabilidade do governo. Então, assim, apresentando então essa parte de esporte, agora eu vou pedir para te apresentar, pode mudar aí para mim, nós vamos falar um pouquinho sobre as políticas de esporte do lazer no Brasil, e de lazer no Brasil. Eu começaria pelos marcos legais. O entendimento que até 1960 as ações privilegiavam principalmente a prática esportiva de uma maneira diversificada e acontecendo sem muita legislação vigente. Nos anos 70, as características daquela época eram uma gestão estatal demarcada por forte caráter patriótico militar, voltada para o esporte de alto rendimento que representava bem a sociedade naquele momento. Foi naquela época que surgiu também aqui no Brasil o Esporte para Todos, que até hoje recebe muitas críticas e que, infelizmente, ele não combina com o esporte para todos no nível mundial, que favorece, de fato, o esporte de participação e até comunitário, mas que ficou marcado na história do Brasil como naquele período difícil que nós vivemos. Nos anos 80 e 90, teve outras legislações importantes, que foi criado a Lei Zico, com os princípios e diretrizes para a organização e funcionamento das entidades esportivas, e a Lei 9615 de 98, que era conhecida Lei Pelé, e já tratava da eliminação do passe de atletas de futebol e livre-arbítrio para relações trabalhistas, dando uma autonomia das entidades de administração e de prática do esporte. Havia nessa época também as comissões parlamentares de inquérito na Câmara dos Deputados, que permanece até hoje, e alguns instrumentos legais foram inéditos, e a partir então dos anos 2000 acontecem mudanças substantivas para a nossa área, que seria a Lei 10.264 de 2001, conhecida como Lei Agnello Piva, que destina 2% dos concursos de prognóstico aos comitês olímpico e paralímpico. A Lei 10.671 de 2003, que cria o Estatuto do Torcedor, estabelece normas de proteção e defesa com procedimentos e regras para clubes, donos de estádios, dirigentes e torcedores. A Lei 10.672 de 2003 trata da moralização do futebol, que fixa regras de transparência para os clubes e dirigentes, e a Lei 10.891 de 2004 do Bolsa Atleta, que providencia melhores condições de materiais de trabalho para os atletas. A questão dos marcos legais, a gente tem como conhecimento os recursos para o desporto. Isso está previsto na lei, então, de 98, que fala que os recursos necessários para o fomento das práticas esportivas formais e não formais, eles devem ser provenientes de fundos esportivos, receitas oriundas de concursos e prognósticos, são as loterias, doações, patrocínios e legados, prêmios de concursos da Loteria Esportiva Federal não reclamados nos prazos regulamentares e incentivos fiscais previstos em lei. Também temos como marco legal, que constitui recurso do Ministério do Esporte, a partir da lei de 2003, receitas oriundas dos concursos de prognóstico adicional de 4,5 incidentes sobre cada bilhete de qualquer das modalidades da Loteria Federal e da Loteria Esportiva Federal. 1/3 deste valor será repassado aos órgãos responsáveis pelo esporte nos estados e no Distrito Federal,
e desses 50% cabem aos órgãos estaduais e 50% serão divididos entre os municípios na proporção da sua população. Então, aqui é para vocês entenderem como é que funciona o mecanismo de financiamento, que na verdade a grande parte da verba do desporto por lei é oriunda das loterias e que os estados recebem uma parte disso, difícil de estar no município porque os valores não são tão grandes assim. Se fosse distribuir para cada um dos 5.600 municípios brasileiros, daria um valor insignificante. Então, o que tem acontecido normalmente é que os estados retêm essa parte dos municípios e acabam ofertando uma ou outra atividade que seja dirigida para os municípios. Um marco legal importante foi a criação da Lei de Incentivo do Esporte. Até quando a secretária estadual reclamava da falta de apoio a algum evento aqui no estado, eu pensava que para isso existe também a Lei de Incentivo ao Esporte. Porque não cabe ao governo federal apoiar todas as ações de cada estado, uma vez que nós temos os próprios programas federais e que cada estado também recebe uma verba e que os governos estaduais também têm que destinar verba para a nossa área. Porque o que acontece é que, por não sendo uma política de estado, sendo uma política de governo, os municípios escolhem se vão colocar ou não dinheiro no esporte e no lazer, os estados idem, e aí acaba que o Ministério do Esporte, ou mesmo o governo federal, são chamados a atender programas locais, que é o caso do próprio PELC. Para mim, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, o PELC é um projeto que tem um tempo de vida, que seria o tempo de cada um dos entes federativos assumir as suas responsabilidades. A partir disso, não caberia ao governo federal colocar programas nas cidades. Esses programas, na dimensão que são colocados, deveriam ser de responsabilidade dos governos locais. A Dulce já falou sobre a importância das conferências nas políticas públicas e, principalmente na terceira conferência, que o objetivo era aprovar o Plano Decenal do Esporte com diretrizes, compromissos e metas, visando ao desenvolvimento e à universalização do acesso ao esporte e ao lazer do país. Então, nós tínhamos linhas estratégicas para ser discutidas, que seria a primeira e uma das mais importantes, o Sistema Nacional do Esporte e do Lazer. Porque nós temos um sistema hoje funcionando, as coisas não estão paradas, mas esse sistema não está ainda em forma da lei desejada. Foi discutido também financiamento, infraestrutura, esporte e inclusão, ciência e tecnologia, esporte de alto rendimento, governança do esporte, seria a regulação pública e privada do esporte, o futebol, impacto do esporte na economia e enfrentar a questão da violência, principalmente na faixa etária da juventude. Então, ficou bem marcado que a política nacional do esporte tem que ser uma questão do Estado. E nós consideramos o atual Sistema Nacional de Esporte, que há uma inadequação da legislação esportiva, da Lei Pelé, que trata o esporte de forma fragmentada em partes que são denominadas manifestações esportivas e classifica como desporto educacional, desporto de participação e desporto de rendimento. Não é mais essa maneira como o nosso dia a dia está desenvolvendo as atividades. E é um sistema que não dá conta do movimento real do esporte no Brasil, entre eles a questão do lazer. Então, a Lei Pelé, na verdade, é que mais ou menos direciona as políticas setoriais, que é a política setorial do esporte educacional, a política setorial do esporte recreativo de lazer e a política setorial do esporte de alto rendimento. Então, essa fragmentação e essa, vamos dizer, competição, ela já aparece organizada na própria legislação. Então, nós temos os programas do Ministério do Esporte. Esses programas foram criados com umas políticas para garantir a todo brasileiro o acesso ao esporte e ao lazer.